Amém. Semana passada nós falamos sobre o final do reinado de Ezequias, rei de Judá, e essa semana nós continuamos a falar sobre o reino de Judá, porque o reino do norte, Israel, já tinha sido levado ao cativeiro, né? E agora, na história, aqui no livro de Reis, nós estamos apenas tratando dos últimos tempos também sobre o reino de Judá, porque Deus já havia falado, nós vimos na semana passada, que assim como fez com Israel, também faria com Judá. Eles também seriam levados para o cativeiro por causa do seu pecado. E nós vimos que Ezequias foi um rei bom, mas que terminou mal os seus dias, né? Depois que Deus o curou e concedeu a ele mais 15 anos, esses 15 anos ele deixou o orgulho entrar no seu coração e se tornou uma pessoa má aos olhos de Deus. E aí seu filho Manassés, nós vimos, né, que começou a reinar com 12 anos de idade, foi um péssimo rei. A palavra de Deus diz que no tempo de Manassés, Israel era pior do que as nações pagãs, pior do que as nações que Deus tinha expulsado de Canaã, quando Israel conquistou essa terra. E depois de Manassés, Amon, seu filho, o sucedeu e reinou por 2 anos apenas. E aí no capítulo 21 de 2 Reis, versículo 23 e 24, fala assim: os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em Judá. Então só para dar um pouco de contexto para vocês, né? Nós estamos agora no capítulo 22 de 2 Reis e nós vamos falar exatamente sobre Josias, que começou a reinar em Israel. Abra sua Bíblia aí então, 2 Reis 22, e acompanha esse texto comigo. Semana passada eu falei também sobre concordância bíblica, né? Talvez alguém não estava aqui. Concordância bíblica. Todo mundo sabe o que é uma concordância? Quem não sabe o que é uma concordância bíblica? Alguém? Concordância bíblica. Algumas Bíblias têm umas letrinhas que ficam no meio do texto. E aí você vai lá no rodapé e vai estar escrito algumas referências com base nessas letrinhas. Isso é uma concordância. Algumas Bíblias já vêm com concordância, né? Tem concordâncias que você compra à parte, também geralmente são mais completas, né? Mas por quê? Porque a Bíblia é um livro só. É o mesmo autor, falando a mesma coisa. E uma das regras de interpretação bíblica é exatamente: a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Por que é importante ter uma concordância quando nós estamos no discipulado, quando nós estamos estudando a palavra de Deus? Porque nós precisamos enxergar o quadro todo. E a concordância nos dá um pouquinho disso. É uma ótima ferramenta para estudar a Bíblia. Por exemplo, uma concordância bíblica desse texto de 2 Reis 22 e 23 que a gente vai tratar hoje, vai te mostrar que essa mesma passagem, essa mesma história, está escrito também lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 34 e 35. Se você abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, 34 e 35, você vai acompanhar a mesma história. Entende? E outra coisa, uma boa concordância também vai te falar que o período do reinado de Josias e posteriormente dos 2 filhos de Josias foi o período em que o profeta Jeremias profetizou em Israel. Então, você está lendo sua Bíblia corrido, você passa por Reis, né? Passa depois por Salmos, os poéticos, lá na frente você vai achar Jeremias. Quando você está lendo corrido assim, parece que, né, Jeremias está lá na frente, você já até esqueceu o livro de Reis, mas se você abrir Jeremias, capítulo 1, no versículo 2, você vai ver que Jeremias começou a profetizar em Israel no 3º ano do reinado de Josias. Então, o livro inteiro de Jeremias está nesse contexto da história de Israel. Entende como é importante ter a concordância bíblica na sua mão? Porque todas as profecias de Jeremias, tudo que ele profetizou nesse período,
Ele estava falando com esse povo aqui, que nós vamos ler agora, nessa parte da história de Israel. Então, se você não entende isso, você acaba se perdendo, né? Porque realmente, se você for ler a Bíblia corrido, né? Essas coisas confundem mesmo. Porque o livro de Jeremias está lá na frente, mas é por causa de como a Bíblia é dividida. Ela não é dividida os livros dentro de uma linha do tempo. É dividida por tema do livro, né? Tem os livros da lei, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os profetas. Então, o livro de Jeremias se encaixa dentro dos profetas, por isso que está lá na frente. Mas a história acontece aqui, nesse contexto de 2 Reis. Então vamos começar 2 Reis 22, versículos 1 e 2. Diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. Aqui começa a história do reinado de Josias. Imagine, irmãos, um soberano de 8 anos de idade. Um rei com 8 anos de idade. Como você trataria uma criança que fosse colocada como autoridade na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Uma criança de 8 anos de idade colocada como autoridade sobre a sua vida, como você o trataria? É claro que, estudando a história de como as coisas aconteciam na época, eles tinham tutores, né, até atingir uma certa idade. Mas, de qualquer forma, era realeza. Ele era tratado como um rei. E não entender isso, desonrar o rei Josias, desonrar aquela criança, era desonrar um rei. As consequências da desonra de um rei era cativeiro, era morte. Por quê? Era uma criança, mas era um rei. E se fosse conosco, como você lidaria com uma criança de 8 anos tendo autoridade sobre a sua vida? Nós precisamos aprender, irmãos, com Deus. A palavra vai dizer lá no Novo Testamento, né? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Nós precisamos aprender com Deus como tratar as crianças. Isso é muito importante, porque esse assunto, volta e meia, nós estamos nele de novo, né? Sobre gerações, sobre como tratar as crianças, porque se você ler a Bíblia, em todo tempo você vai ver Deus fazendo isso. Davi foi ungido um menino. Só que as pessoas que honravam Davi, antes dele estar no trono, quando ele já tinha sido ungido, né, por Samuel, você vai ver as pessoas que se aproximaram dele, principalmente quando ele estava na caverna de Adulão. E se você acompanhar a história de Davi, você vai ver que essas pessoas que estavam com ele lá na caverna se tornaram depois os oficiais do reino. Era o chefe do exército, era o comandante da guarda real, eram os cabeças, né? Por quê? Porque começaram a honrar Davi quando ele era um menino, quando ele tinha sido ungido por Deus, mas ninguém reconhecia ele como rei, porque ele foi ungido e voltou para o pasto para cuidar das ovelhas dele. Só que nós precisamos aprender com Deus como tratar as crianças, porque nós estamos enxergando o hoje, né? O tempo agora. Deus tem o plano completo, ele não está no tempo, ele está na eternidade. E essa criança que nós estamos enxergando como um menino hoje, Deus já está enxergando ele lá na frente como um rei, como um comandante, como um líder. E Deus o trata dessa forma. Deus trata dessa forma com as crianças. Então nós precisamos aprender com Deus sobre esse tratamento. Eu estudando essa palavra, eu lembrei muito de uma mensagem do pastor, que foi muito marcante para mim, sobre a geração de Benjamim. Está lá no YouTube. É muito importante. Não sei, alguém lembra dessa mensagem, geração de Benjamim? Para mim foi muito marcante, porque o profético, né, a visão profética de Benjamim aponta para os últimos dias da igreja, para a última geração, para cuidar da próxima geração.
Então, se nós estudamos a Bíblia, como eu falei aqui, volta e meia nós estamos nesse assunto de novo. Sobre uma criança no reino, sobre como Deus tratava uma criança como um soberano, e é assim que nós precisamos aprender, porque se nós não dermos atenção a isso, nós acabamos errando. Acompanha comigo então o versículo 10 e 11. Primeiro eu quero fazer só um destaque. Josué, na verdade, coloca para mim aí, Paulo, Josué 2, 10 e 11. Porque Josué, todo mundo lembra a história de Josué, né? Quando a geração de Josué, desculpa, Paulo, eu anotei errado a referência aqui, é Juízes 2, 10 e 11. Quando a geração de Josué passou, quando Josué e toda aquela geração de Israel que tinham conquistado a terra, né, que tinham andado em volta de Jericó, visto as muralhas caírem, toda aquela geração que foi guiada por Deus a entrar em Canaã. Olha o que a Bíblia diz: depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Essa é a consequência de não tratar como Deus trata com as crianças. Porque isso não foi falta de Deus ensinar. Se você ler o livro de Josué, você vai ver Deus falando com os líderes do povo, falando: ensinem as crianças. Quando estiverem em casa, quando estiverem andando pelo caminho, na hora de acordar, na hora de dormir, ensinem. Coloque na testa, coloca no braço, coloca nos umbrais da porta a palavra de Deus, ensinem as crianças. Deus falou com Josué, Deus falou com o povo de Israel, só que eles não deram ouvidos, eles não deram importância a isso. E a geração deles passou, e a geração que veio depois deles, ali começou a geração de idolatria em Israel. Logo quando Josué e a geração dele morreu, começou uma geração que adorava ídolos. Por quê? Porque eles não aprenderam com Deus como tratar as crianças. E se nós não aprendermos com Deus, nós seremos ótimas pessoas, né, como Josué, usado por Deus, um homem de Deus, mas a nossa geração vai se perder. E eu creio que nenhum de nós vai querer isso, né? Mas aí voltamos para a história de Josias, um soberano com 8 anos de idade. Sabe o que é importante sobre Josias? Ele foi o rei mais elogiado da Bíblia depois de Davi. Foi um rei diferente. E a diferença do reinado de Josias foi porque ele teve um encontro com Deus ainda na sua juventude. Como eu falei da concordância, né, esse mesmo texto se repete em Crônicas, e lá em 2 Crônicas 34, versículo 3, tem um texto que fala assim: no 8º ano de seu reinado, de Josias, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, todos os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. A Bíblia fala que no 8º ano de seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus de Davi. Ele começou a buscar o Senhor. Com 16 anos de idade, ele teve um encontro com Deus. A diferença do reinado de Josias foi que ele teve um encontro com Deus, ainda na sua juventude. O primeiro destaque que eu quero dar quanto a isso, irmãos, é que todos nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Todos precisam passar pela conversão. Eu nasci em um lar evangélico, para a glória do Senhor, fui ensinado no caminho que eu devo andar, e aos 13 anos eu tive o meu encontro pessoal com Deus. Eu tive a minha experiência de conversão. Tem uma frase que eu escutava de vez em quando que é: filho de crente não é neto de Deus. Já ouviram isso? Filho de crente não é neto de Deus. Por quê? Quem é crente é filho de Deus.
amém. Só que os filhos dele também têm que se converter. Sabe? A criança que foi ensinada no caminho, ela sabe onde encontrar o caminho, ela sabe o que é certo e deve fazer. Só que ela precisa também de um encontro com Deus. Você que está criando seu filho, ore por isso. Comece a falar com o Senhor a respeito disso. Porque se você ensinou ele no caminho que ele deve andar, amém, glória a Deus, ele já sabe onde encontrar o Senhor. Mas ele precisa ter o seu encontro pessoal, porque ele precisa reconhecer a sua condição. Por quê? A Bíblia está dizendo aqui que Josias começou a buscar o Senhor. E logo em seguida fala assim, e começou a purificar Judá e Jerusalém. A primeira consequência de quem está buscando ao Senhor é começar uma purificação. Porque enquanto nós não encontramos o Senhor, enquanto nós não temos o nosso encontro com o Senhor, nós não enxergamos impureza na nossa vida. Se apagar as luzes, se entrar num quarto fechado, se apagar todas as luzes, você não vai, o quarto pode estar uma bagunça, pode estar uma sujeira, que você não vai ver nada. Por quê? Não tem luz. Só que quando a luz chega, aí você nota, fala, meu Deus, está um caos aqui. Por quê? Porque a luz chegou. Na nossa vida é a mesma coisa. Ninguém começa uma purificação na sua vida sem primeiro ter um encontro com Deus. Porque essa pessoa não consegue enxergar impureza na sua vida, porque não tem luz sobre ela. Então Josias começou a buscar o Senhor, e a primeira coisa que aconteceu foi que ele começou uma purificação. O que isso mostra? Primeira coisa, o que prova que alguém realmente teve um encontro com Deus? Como você prova que uma pessoa realmente teve um encontro com Deus? Primeira coisa, ele começa a se purificar. Ele é preocupado com a sua própria purificação. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A pessoa que teve um encontro com Deus, ela começa a se preocupar com a própria conservação, com a própria purificação. Em que sentido? Começa a purificar suas mãos, não toca mais nas coisas que não deve tocar, começa a purificar os seus lábios. Você pode saber que quem teve um encontro com Deus não fala mais como falava antes. Isso mostra que essa pessoa teve um encontro com Deus. Não se veste mais como se vestia antes. Começa a purificar o seu corpo, começa a purificar suas vestes. Sua forma de vestir mudou, porque ela está preocupada com a própria purificação. Ela não pensa mais da forma que pensava antes. Ela começa a ter pensamentos puros. Aonde mais ela se purifica? Relacionamentos. Quem vive o contexto aqui da igreja, discipulado, né, principalmente conectar, vai ver muitas pessoas que chegam na igreja, né, que estão morando juntos, vivendo a vida como é normal para o mundo, né? Mas quando começam a conhecer o Evangelho, a maioria, né, aquelas que realmente tiveram um encontro com Deus, a primeira coisa que fazem, pastor, nós queremos marcar nosso casamento. Nós queremos ajustar o nosso relacionamento, nós queremos purificar o nosso relacionamento. Porque a pessoa que teve um encontro com Deus, ela é preocupada com a sua própria purificação. E isso é importante. Isso mostra que alguém teve um encontro com Deus. Se a pessoa não está preocupada com a própria pureza, ela não teve um encontro com Deus. Porque Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão, né, do Senhor sentado no alto e sublime trono, a primeira reação de Isaías, fala, eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro e vivo no meio de pessoas impuras e os meus olhos viram o Rei. A primeira coisa depois de um encontro com Deus é se preocupar com a própria pureza, porque nós não suportamos tamanha santidade. Quando Pedro encontrou o Senhor pela primeira vez, Jesus fez o milagre, né? Que os peixes pularam nas redes e eles não conseguiram puxar as redes de tantos peixes. Depois que Pedro enxergou
quem era Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Ou seja, assim que ele enxergou a santidade de Cristo, isso iluminou a impureza na sua vida. Então, qualquer pessoa que de fato teve um encontro com Cristo, a primeira coisa que ela mostra é uma preocupação com a própria pureza, porque ela começa a reconhecer as impurezas na sua vida. E aí, quando Josias começa, então, depois que ele teve esse encontro com Deus, quando ele começa o processo de purificação, nós chegamos no versículo 3 a 5 de 2 Reis 22, que diz assim: no 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Asaías, filho de Mesulão, ao templo do Senhor e disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Quando Josias começa, então, acompanhando aqui, Josias teve um encontro com Deus, começou a buscar o Senhor. E quando ele começou a buscar o Senhor, ele começou um processo de purificação em Judá e Jerusalém. E dentro desse processo de purificação, entra agora um processo de restauração. Ele começa a restaurar o templo do Senhor, o templo que leva o nome do seu Deus em Jerusalém. No processo de purificação, ele fala: não, eu preciso também fazer uma restauração. E o que isso vai nos indicar? O processo de purificação na nossa vida, ele tem a parte, vamos dizer assim, negativa, de parar de fazer algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas, deixar de praticar o pecado, deixar de praticar coisas impuras, mas ele também tem uma parte positiva de começar a fazer algo. Muitas pessoas entram na igreja e acham que ser crente é deixar de fazer. Ser crente é deixar de beber, ser crente é deixar de xingar, ser crente é deixar isso e aquilo, ser crente é deixar de frequentar, e acham que a vida cristã é simplesmente deixar algumas coisas para trás. Não é só isso. Você deve deixar algumas coisas, sim. Esse é o processo de purificação. Mas dentro do processo de purificação, você também precisa começar a fazer algo. Porque Deus não nos chamou para sermos passivos. Deus nos chamou para sermos uma igreja atuante. Nós precisamos começar a fazer algumas coisas, porque quando nós nos encontramos com Deus, nós voltamos, isso é justificação, nós voltamos à posição original, nós voltamos para o que era o plano de Deus desde o início. E quando você recupera a sua posição original, quando você recupera isso, você está recuperando o seu propósito de vida. Só quem te criou pode falar qual é o seu propósito de vida. E aí você deixou de fazer algumas coisas, mas agora você precisa começar a fazer algumas coisas. Você precisa começar a restaurar na sua vida algumas coisas que se perderam, porque você não tinha o propósito de Deus mais na sua vida, você não estava seguindo o plano de Deus. Agora você está seguindo o plano de Deus novamente. E Deus nos chamou para sermos uma igreja ativa. Como ele disse aos seus discípulos: ide. Isso é o quê? Trabalhar pelo reino. Deus nos chamou para um propósito. Porque senão, irmãos, se fosse só deixar de fazer algumas coisas, se fosse só parar de fazer algumas coisas, a gente aceitaria Jesus e iria para o céu. Não tem mais nada a fazer aqui. Porque esse mundo está cheio de impurezas. Qual seria o sentido de ficar aqui? Mas a vida cristã não é só deixar de fazer. Você tem uma missão. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer. Entende isso? Que não é só deixar o pecado. A Bíblia diz em Hebreus, tirando da nossa vida tudo que nos atrapalha, o pecado que nos rodeia, prossigamos a corrida que nos foi proposta. Sigamos o propósito de Deus. Ou seja, deixando as coisas que nós temos que deixar, vamos começar a fazer também o que precisamos fazer. E no processo que Josias entrou de purificação, ele agora chega no templo de Jerusalém. E ele sabe que ele precisa restaurar
o que Deus estabeleceu para aquele templo. Ele precisa encontrar isso de novo. E a única forma, irmãos, de restaurar na nossa vida as coisas como Deus estabeleceu é encontrando o manual de Deus. Na minha e na sua vida, da mesma forma. Nós vivemos uma vida, né, longe de Deus até o momento que nos encontramos com Ele. E para restaurar, para reencontrar o nosso propósito de vida, a única forma é indo ao manual do Criador. Agora acompanha comigo, eu vou ler 3 versículos separados do texto de 2 Reis. Primeiro versículo 8, diz assim: O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Agora o versículo 11. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro. Eles não fizeram tudo o que ele disse que devemos fazer. Vamos aprender algo agora com as reações de Josias. No processo de restauração, no processo de purificação, Josias então começa a restaurar o templo do Senhor. E quando ele começa a restaurar o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontra no templo o livro da lei. O livro da lei é o Pentateuco para nós, né? Ou provavelmente ele teria encontrado o livro de Deuteronômio, né? Alguns estudos mostram isso. Mas o que é importante, eles tiveram um encontro de novo com a palavra de Deus. Por isso que eu falei, quando nós começamos a restaurar algumas coisas na nossa vida, onde nós devemos buscar? No livro da lei, no livro de Deus, o que ele escreveu ao nosso respeito. Nós precisamos buscar o manual de Deus. E o sacerdote Ilquias então encontra o livro da lei ali no templo. E ele entrega ao secretário real, né, a Safã. E esse, por outro lado, vai com o livro da lei até Josias e lê o livro para Josias. E aí o versículo 11 disse, né, que quando Josias escutou isso, ele rasgou suas vestes. O que é isso? Sinal de humilhação e arrependimento. A primeira reação de Josias nos ensina. Por quê? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a Bíblia diz isso, né? Quando ouvirem a palavra do Senhor, não endureçam o seu coração. Não endureçam o seu coração. Quando ouvires a voz de Deus, não endureçam o coração. Por quê? Sempre que ouvimos a palavra do Senhor, nós somos confrontados. Não é confortável. Não é bom alguém falar que o que você está fazendo está errado. Fala, sabe, tudo isso que você fez na sua vida até agora, está errado. Está tudo errado. É bom ouvir isso? Não. Mas o que a Bíblia nos orienta? Não endureçam o seu coração à palavra de Deus. Não endureçam. Porque esse texto vai dizer que as pessoas, no tempo ali do deserto, né, que Israel estava no deserto, elas fizeram isso. Endureceram o seu coração à palavra de Deus. E a Bíblia diz que todos eles morreram pelo deserto. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, a nossa reação não pode ser de dureza. Quando alguém, né, que é um homem ou uma mulher de Deus, confronta algumas coisas que nós estamos fazendo na nossa vida, a nossa reação não pode ser de dureza. Nós precisamos aprender com Josias. Falar, eu estou errado mesmo, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, eu estou vendo as minhas impurezas. A nossa reação deve ser de arrependimento e humilhação diante de Deus. Entende isso? Como eu falei que Josias era um rei com 8 anos de idade. E as pessoas que desonravam o rei, talvez pensavam, como que pode um menino desse, rei sobre nós? Isso não faz sentido. Mas a palavra de Deus diz que é Ele quem estabelece autoridades. Ele estabelece reis e destrona reis. Quem foi que colocou Josias no trono? Foi o Senhor.
Nós cremos nisso pela palavra de Deus. E quando o Senhor coloca Josias no trono, isso, mesmo que confronte a minha vontade, mesmo que confronte a forma que eu penso, o que eu preciso seguir é o que Deus estabeleceu. Eu não gosto de Josias. Não importa. Você deve honrá-lo. Eu não concordo com Josias. Não importa. Você deve honrá-lo. E isso para todas as áreas da palavra de Deus. Se Deus estabelece uma autoridade na sua vida, o que você precisa fazer é honrá-lo, não por causa da autoridade, por causa do Senhor, porque isso foi o que Deus estabeleceu. Desonrar Josias, desonrar quem Deus colocou como autoridade na sua vida, não diz respeito a essa pessoa, porque o menino de 8 anos não sabia talvez nem o que era desonra. Mas foi Deus quem estabeleceu. E todas as vezes que nós somos confrontados pela palavra de Deus na nossa vida, nós podemos reagir de duas formas. Ou endurecemos o nosso coração, ou nos humilhamos e nos arrependemos. E foi isso que Josias fez. Por isso ele foi um rei elogiado. Porque se nós endurecemos o nosso coração, a única palavra que pode nos transformar, nós acabamos de condenar a nossa vida. Se nós endurecemos o nosso coração a essa palavra, que é a única capaz de transformar a nossa vida, não tem mais esperança para nós. Por isso que a palavra vai dizer, não endureçam o seu coração. E a segunda reação de Josias foi no versículo 13. Ele mandou consultar o Senhor. Ele pediu para consultar o Senhor. E as pessoas foram consultar. Você vai ver aí no contexto a profetisa Hulda. O que isso nos destaca? Sempre precisamos buscar quem fala em nome de Deus, quem fala com Deus, quem tem um relacionamento com Deus. Se algo está errado na nossa vida, nós precisamos ter segurança, sabe, de buscar algumas pessoas. Por isso é importante ter comunhão na igreja, porque aqui tem homens e mulheres de Deus com quem você pode conversar. Se você está chegando agora, procura o seu pastor, né? É o mais fácil. Procura seus pastores. Os pastores estão aqui para isso. Mas tem algo que é certo, é que todas as vezes que nós nos encontramos nessa situação onde somos confrontados pela palavra de Deus, nós precisamos de ajuda. Porque nós não podemos transformar a nossa vida sozinho. Na verdade, nós nem sabemos ainda o que fazer, né? Por isso é importante falar com quem fala com Deus. A segunda reação de Josias foi buscar uma profetisa, alguém que falasse em nome de Deus. E note algo muito importante nesse texto, porque Josias estava preocupado com o pecado dos seus antepassados. A palavra diz que ele falou assim, os nossos antepassados não seguiram o livro dessa lei. Eles não seguiram isso, e por isso nós estamos debaixo da ira de Deus. E isso é uma observação breve que eu quero fazer com vocês, porque se nós viemos de uma família disfuncional, uma família que não seguia o caminho do Senhor, a nossa família muito provavelmente nos colocou em condições espirituais erradas, nos deu uma herança espiritual errada. Nós falamos sobre isso muitas vezes aqui, né? A evangelista Maria Emília, nos outros discipulados, destacou bem essa parte sobre a herança espiritual. E se nós viemos de uma família que não seguia o caminho do Senhor, provavelmente nós herdamos isso, né? O pastor já nos ensinou também sobre os principados e potestades. Existem alguns demônios que atuam em uma região, existem demônios que atuam sobre uma família específica. Você vê que as coisas se repetem, né? O avô se separou, o pai se separou e o filho caminha no mesmo caminho, porque isso é herança espiritual e herança de entendimento também, né? De qualquer forma, se nós viemos de uma família disfuncional, uma família que viveu longe dos caminhos do Senhor, nós temos algo a que nos arrepender, por causa do pecado dos nossos antepassados. Porque Deus não cobra, irmãos, note isso, Deus não condena o filho pelo pecado do pai. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Mas as consequências permanecem. Por quê?
Um exemplo muito claro. Se o pai vive no boteco bebendo, o filho vai crescer sem uma referência de pai. E isso não é uma condenação de Deus na vida dele por causa do pecado do seu pai, mas a consequência do pecado do pai atingiu o filho. Vê como é claro isso? Então, isso para todas as áreas da nossa vida. Se os seus pais viveram ou vivem uma vida de pecado, você precisa buscar ao Senhor em relação a isso. Pedir para cancelar na sua geração isso que foi feito até agora. Entende? Fala, Senhor, eu cancelo. Eu quebro agora a herança espiritual que os meus pais me deixaram. Eu não aceito na minha família o que o meu pai viveu no casamento dele. Eu não aceito na minha família o pecado das minhas gerações passadas em relação aos meus filhos. Não, quebra aqui, agora. Nós precisamos fazer isso. A preocupação, veja que a preocupação de Josias já era um homem que buscava o Senhor, mas ele estava preocupado no momento com o que os pais dele fizeram, com o que os antepassados deles fizeram, porque eles não buscaram ao Senhor. E isso traz consequências sobre a nossa vida. Mas continuando a história, a profetisa então disse que a resposta dela foi: as palavras do Senhor vão se cumprir. Ou seja, Josias pegou aquele livro da lei e viu que Deus estava condenando aqueles que quebrassem a lei. E a condenação de Deus era séria: vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser escravos de uma nação inimiga. E Josias percebeu isso, por isso buscou a profetisa, e ele perguntou: como que vai ser isso? É isso mesmo que eu li? Está certo isso? Né? É as dúvidas que nós levamos para os pastores geralmente, né? Pastor, eu estava estudando a Bíblia e vi isso, isso e isso, está certo isso? É assim mesmo que vai ser? E a profetisa responde: as palavras do Senhor vão se cumprir. Cada palavra do Senhor vai se cumprir. Só que, como eu falei, Deus não traz consequências nos filhos por causa do pecado dos pais. E olha o que diz versículo 18 e 19. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra essa cidade, contra os seus habitantes, que essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente ouvi, diz o Senhor. Isso é importante porque Deus certamente nos ouve. A palavra diz: acaso aquele que fez os olhos não vê? Aquele que fez os ouvidos não ouve? Nós precisamos saber que Deus ouve, sim. Por isso que eu falei que nós precisamos orar a respeito das nossas gerações. Por quê? Porque o Senhor ouve isso. E foi o que ele disse a respeito de Josias: você se humilhou, você se arrependeu e eu ouvi. E aí a profetisa diz que as palavras do Senhor, a condenação sobre Judá, aconteceria. Cada palavra se cumpriria, mas não no tempo de Josias, porque Deus enxergou o arrependimento dele. E esse texto me fez lembrar Ezequias, né? Porque Ezequias ouviu a mesma coisa. Ezequias ouviu o profeta falando a respeito das gerações dele, fala assim: vai vir, depois da sua geração vai vir um rei e vai destruir Jerusalém, vai levar cativos seus filhos, seus netos, suas gerações, e vai levar tudo que está no templo do Senhor. Ezequias falou o quê? Boa essa palavra, pelo menos vai ser na geração deles, a minha está tranquila. Olha a reação de Ezequias, né? Um homem cheio de orgulho e egoísmo. A reação de Josias foi diferente. Nós vemos o versículo 3 do capítulo 23 agora. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. A reação de Josias não foi igual a de Ezequias, né? Tranquilo, vai ser só nas minhas gerações futuras, então eles que se virem. Não. Josias convocou os líderes do povo e convocou todo o povo de Judá e Jerusalém para fazerem
uma renovação de votos com o Senhor, para fazerem uma renovação da aliança de Deus. Então, veja bem, nós começamos, quando Josias teve um encontro com Deus, ele começou o processo de purificação. E no processo de purificação, ele começou o processo de restauração no templo do Senhor. E no processo de restauração, agora ele começa um processo de renovação. Josias estava renovando a sua aliança, a aliança do povo, né, com Deus. E se você ler o contexto, a partir desse versículo, né, você vai ver que a palavra de Deus diz que ele foi de Geba a Berseba, purificando, está lá no versículo 8. O que significa ir de Geba a Berseba? Significa que ele foi de uma ponta da nação até a outra. Aqui no Brasil eles falam, não sei se alguém já ouviu, do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque, para quem não sabe, é a cidade mais ao norte do Brasil, e o Chuí é a cidade mais ao sul. Então, do Oiapoque a Chuí é do norte ao sul, de ponta a ponta. De Geba a Berseba significava isso. Josias, pessoalmente, foi da primeira à última cidade de Judá, trazendo renovo, restauração e purificação, destruindo tudo que não agradava a Deus e restabelecendo a lei de Deus para o povo. Ele renovou a aliança de Deus. Isso nos ensina também. Por quê? Você já fez um pente fino na sua vida? Fala, Senhor, vamos lá. Do meu trabalho ao culto que eu presto ao Senhor, do meu domingo à última hora do meu sábado, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Aonde, Senhor, que eu preciso de purificação? Aonde que eu preciso de restauração? Aonde que eu preciso de renovo? Já percorreu a sua vida perguntando ao Senhor sobre isso? Isso é o quê? Conservar-se a si mesmo. Porque não se engane, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos crescer até a estatura de varão perfeito. Na minha vida tem, na sua vida tem coisas que ainda precisam ser transformadas. Fala, Senhor, das minhas vontades aos meus sentimentos, o que não está de acordo com a vontade do Senhor? Do meu dia a dia, a minha hora de dormir, o que não está de acordo com a vontade do Senhor? Me ensina, fala comigo, Senhor. E aí nós vamos lá no versículo 16 de 2 Reis 22, diz assim, a parte B do versículo: tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. O que a palavra estava dizendo? Se você volta na sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, você vai ver um episódio na história de Israel. Diz assim: então, por ordem do Senhor, ele gritou, o profeta do Senhor gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Ou seja, a restauração que Josias estava fazendo tinha sido profetizada pelo Senhor, lá em 1 Reis 13, lá no início da história dos reis de Israel. É calculado aqui mais ou menos um tempo de mais de 300 anos que se passaram entre a profecia de 1 Reis 13 e o cumprimento aqui em 2 Reis 22. Mais de 300 anos. E Deus profetizou o nome de Josias. Um menino chamado Josias vai nascer na dinastia de Davi. Isso nos ensina, irmãos, porque Deus nunca perde o controle da história. Mais de 300 anos depois, a palavra do Senhor se cumpriu. Mas o que é importante? Ele está sempre esperando aqueles que vão se levantar para trazer a restauração. Deus está sempre esperando as pessoas que vão se levantar para trazer restauração. E por último, eu falei que Josias foi um dos reis mais elogiados da Bíblia. Acompanhe comigo aí, versículo 25.
Diz assim: nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Uau! Uau! Olha o que a palavra diz sobre esse homem. Isso é impressionante. Nunca houve alguém como ele. Nunca mais haverá alguém como ele. Que se volte ao Senhor de todo o coração. Por quê? Nós vimos, né, durante esses estudos de reis, a Bíblia dizendo várias vezes: e fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não destruiu os altares idólatras, não destruiu os postes sagrados, não restaurou o templo do Senhor. Então todos os reis, que mesmo os que foram elogiados pela palavra de Deus, fizeram o que era certo aos olhos do Senhor, mesmo esses não seguiram de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças cada palavra do livro de Deus, a não ser Josias. Foi o único que fez isso, que além de fazer o que era certo aos olhos do Senhor, ele começou a restauração e o renovo em Judá e Jerusalém. A Bíblia o elogiou muito mais do que a todos os outros reis. E eu quero que você escute isso hoje como uma palavra rema. O que significa uma palavra rema? É uma palavra direcionada por Deus ao nosso coração, porque, como eu falei, Deus está sempre procurando quem vai se levantar para trazer purificação, renovo e restauração. Por mais que passe 300 anos, o Senhor ainda está esperando aqueles que vão dispor o seu coração a trazer purificação, renovo e restauração. E até hoje é assim. Nós vemos muitas coisas acontecendo na nossa nação, muitas coisas ruins, coisas erradas acontecendo na nossa nação. O que o Senhor espera? Alguém que se levante para trazer purificação, renovo, restauração. Na nossa cidade, a mesma coisa. Na nossa igreja, a mesma coisa. Na nossa casa, a mesma coisa. Deus está procurando aqueles que se posicionam. Fala: Senhor, encontrei o livro do Senhor, eu vou seguir cada palavra que o Senhor falou. Por onde eu começo? Outra coisa, irmãos, talvez o filho que está sob seus cuidados, o Senhor tenha escolhido ele para fazer isso. Josias começou com 8 anos de idade. Nós não podemos desprezar essa palavra. A criança que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, talvez é um instrumento de Deus para trazer purificação, renovo e restauração. Nós não podemos perder essa palavra. Entende? Então, coloque-se de pé. Eu quero orar com você nessa manhã a respeito disso. Tudo começou, a história desse rei elogiado, né? A história de Josias, nós começamos lá no versículo onde ele começou a buscar o Senhor. Tudo começa na nossa vida a partir de um encontro com Deus. Tudo na nossa vida começa a partir de um encontro com Deus, um encontro de verdade com o Senhor. E o Senhor está sempre buscando aqueles que se levantam para fazer a sua vontade. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu filho, a sua filha, que o Senhor está escolhendo para trazer restauração sobre qualquer parte que seja, ou na família, ou na igreja, ou na cidade, ou na nação, ou nas nações, quem sabe? É o Senhor que decide essas coisas, mas o que Ele espera é que nós nos posicionamos, nós nos levantemos para buscá-lo. E eu quero te desafiar nessa manhã a fazer essa oração. Você que ouviu o Senhor falando com você nessa manhã, coloque-se na posição de buscar ao Senhor.
Talvez Ele esteja esperando que você se levante, que você se posicione para usar a sua vida para trazer purificação em alguma área, para começar a renovar a sua família, trazer a sua família de volta ao propósito original dela, começar a renovar, trazer renovo, trazer coisas novas, palavras novas, sentimentos novos, ou trazer restauração, restaurar aquilo que foi quebrado, restaurar uma família destruída, restaurar um relacionamento destruído. Talvez o Senhor te escolheu para trazer restauração. Talvez o Senhor te escolheu para trazer purificação, para purificar aquilo que não está de acordo com a vontade dEle, para tornar limpo. Nós precisamos disso na nossa vida. Tem vários pontos dessa palavra, que podem ser aplicados a nós no dia a dia. Se nós não estamos tratando com honra aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, nós precisamos começar a fazer isso, porque a desonra bloqueia o favor de Deus. A desonra cancela o favor de Deus na nossa direção. E se nós não queremos ficar em uma posição onde nós não temos o favor de Deus, nós precisamos começar a honrar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. A purificação, como eu falei, Josias percorreu de ponta a ponta da nação. A cada lugar que ele achou algo para ser purificado, ele fez. Se você ler o contexto inteiro, você vai ver, cada altar foi destruído, um por um. Cada poste sagrado, cada lugar de idolatria foi quebrado. O que você precisa purificar na sua vida? Comece a passar o pente fino. Fala, Senhor, me mostra. Me mostra onde precisa ser purificado. De domingo a sábado, ao último dia da semana, onde eu preciso de purificação? Os meus pensamentos, a minha vontade, os meus desejos, meu Deus, os meus sentimentos, onde eu preciso de mais pureza? Me mostra. Me mostra. Fale com o Senhor. Se nós aceitarmos o chamado do Senhor como Josias, talvez no final da história nós sejamos elogiados como ele. E quem não espera isso para a sua vida? Um elogio desse do Senhor. De alguém que busca de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças fazer a sua vontade. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra nessa manhã maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por trazer de encontro ao nosso coração a Tua palavra, meu Deus. E nós esperamos, meu Deus, ser as pessoas escolhidas pelo Senhor para trazer purificação, restauração e renovo, meu Pai, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Usa as nossas vidas, Senhor, como o Senhor usou Josias, para renovar, Senhor, aquilo que precisa de renovo, para trazer purificação em qualquer área que for, meu Pai, porque nós queremos ser elogiados como Josias, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor, de todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Senhor. Então, Espírito Santo, plante essa palavra no nosso coração, que isso venha transformar, meu Pai, a nossa vida diária, meu Deus, que isso venha gerar fruto na nossa vida, meu Pai, para que possamos testemunhar a grandeza disso que o Senhor está fazendo. Ensina-nos, Senhor, a olhar com os Teus olhos para as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, a tratar as crianças, meu Pai, que o Senhor confiou nossos cuidados, assim como o Senhor as vê, para que elas alcancem, meu Pai, o propósito do Senhor na vida delas, meu Pai.
e sejam usadas pelo Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, a olhar com os teus olhos. Ensina-nos, meu Pai, a fazer a tua vontade, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, a percorrer caminhos retos, meu Pai, a renovar na nossa vida, a trazer restauração na nossa mente, no nosso comportamento. Meu Deus, mostra-nos cada ponto, meu Pai, onde ainda precisamos ser transformados pelo Senhor. Que cada um que está aqui, meu Pai, nesta manhã, receba palavras novas do Senhor, meu Pai, a respeito da sua vida. Que cada um que está aqui nesta manhã, meu Pai, ouça o Senhor falando aos seus corações aonde ainda precisa ser purificado, aonde ainda precisam de restauração e aonde ainda precisam de renovo, meu Pai. E nessa manhã, Senhor, também despeça-nos, meu Pai, sobre a bênção do Senhor, meu Pai, acompanha-nos, Deus, para os nossos lares em segurança, Senhor, para que mais uma vez possamos estar aqui, meu Pai, à noite, para celebrar ao Senhor com toda alegria, em nome de Jesus.